Como mostrado nesse vídeo, Fidel Castro morre aos 90 anos, no dia 25, numa sexta-feira de novembro de 2016. O Fidel Castro foi uma figura bastante marcante aí na história da humanidade e a população mundial se divide entre os que amam e os que detestam Fidel Castro. Os motivos a gente não vai falar nesse vídeo. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a reação à morte de Fidel Castro por uma das figuras mais polêmicas do Brasil aí, que é o Bolsonaro. Eu vou contrapor a opinião de Bolsonaro em relação ao Fidel Castro com o comportamento dele. No final do vídeo, eu vou colocar a minha opinião. Durante esse processo que eu vou estar contrapondo, eu vou fazer de tudo para não deixar muito a minha opinião clara, somente no final. Lembrando que a minha opinião, então, vai ser baseada nos acontecimentos, na contradição do Bolsonaro. E, com certeza, não vai ser imparcial. Vai ser a minha opinião sobre Bolsonaro baseada no comportamento dele. Seja bem-vindo, então, ao canal Notícias Comentadas. Aproveite para se inscrever no nosso canal para ativar, para ligar um pouco o senso crítico em relação a muitas coisas que são publicadas, simplesmente vomitadas, muitas vezes, pela grande mídia. E a gente aqui vai analisar e processar tudo isso. Aqui no canal você faz um exercício de absorver as informações, processar, digerir, ruminar aquilo lá e somente depois disso você vai colocar isso para fora, a sua reação, a sua opinião, e daí vai ter uma opinião baseada melhor em fatos. Isso é muito importante, por exemplo, para a política, na hora de escolher melhores políticos, mas também em toda a sua vida. Primeiro vamos aos fatos, né? O Bolsonaro falou o seguinte: o Bolsonaro deseja a Fidel estadia eterna nas profundezas do inferno. Essa foi a frase que ele usou e foi publicada aqui pelo site Metrópolis. O site Metrópolis no dia, deixa eu ver se tem aqui, dia 26 de novembro de 2016. E aqui ele diz o seguinte: enquanto líderes mundiais postam mensagens de condolências pela morte do líder cubano Fidel Castro, que ocorreu na sexta-feira, aqui ele está colocando dia 23, o deputado Jair Bolsonaro resolveu fazer um depoimento diferente. Ele publicou um vídeo em sua página oficial do Facebook comemorando, olha, um detalhezinho aqui, o deputado Bolsonaro é Partido Social Cristão. Bom, aí ele colocou um vídeo dizendo o seguinte, comemorando a morte do ex-presidente e desejando que o Fidel Castro tenha uma estadia eterna nas profundezas do inferno. Eu ainda não vou comentar o fato dele ser cristão e desejando que o outro vá para o inferno. Ainda não vou comentar isso. Eu vou deixar aqui esse link para vocês vocês vejam o próprio vídeo. Ele estava aí dirigindo. Em algum momento ele deve ter parado o carro, né? Porque seria irresponsabilidade dirigir e gravar vídeo ao mesmo tempo. Seria um ato meio... Bom, como eu falei, eu não vou comentar ainda essas coisas. Mas só lembrando que ele está dirigindo e gravando um vídeo. Tá, tudo bem. Então ele falou aqui no vídeo e desejando, o principal argumento que ele utilizou para mandar o Fidel Castro para o inferno, desejar que ele fique lá no inferno, é que o Fidel Castro cortou a liberdade das pessoas, né? Seria hilário se ele falasse que o Fidel Castro era contra os direitos humanos, que é isso que muitas pessoas no mundo inteiro, nos Estados Unidos, todo mundo acusa o Fidel Castro de ser contra direitos humanos. Mas aí seria muito hilário. E aí você vai entender por quê. Dando sequência nesse vídeo, a revista Veja publicou aqui no dia 20 de abril de 2016 discurso de Bolsonaro é claro desrespeito aos direitos humanos, diz o OAB Nacional. Deputado prestou uma homenagem ao torturador ao votar a favor do impeachment de Dilma Rousseff. A OAB do Rio de Janeiro diz que vai entrar com pedido de cassação de mandato. Então, aqui no outro link... Não, vamos voltar aqui, ainda lá para frente tem alguma coisa mais sobre direitos humanos, né? E o Bolsonaro, ele é um famoso defensor de que se acabe com essa coisa de direitos humanos, que direitos humanos só servem para proteger bandido. Então, nesse ponto aqui, ele poderia ser acusado das mesmas coisas que o Fidel Castro foi acusado durante todo o seu regime. É basicamente isso, Fidel Castro, direitos humanos. Os Estados Unidos bloquearam ele, fizeram sanções, fizeram um monte de coisa por causa de direitos humanos. Então Bolsonaro nesse ponto, ele é igual, ele seria igual caso realmente o Fidel seja culpado das coisas de direito humano que acusam ele. Mas volto a falar, nesse vídeo não vamos falar sobre essa questão.
O Bolsonaro também ele defende que a polícia militar mate mais no Brasil. Questionado sobre o levantamento que mostra que a polícia brasileira é a que mais mata no mundo, o deputado se irritou e disse ser pouco perante a criminalidade. Ou seja, ele defende que a polícia militar mate. Se for criminoso, mate. Eu fico me perguntando um pouco o que aconteceria dentro desse princípio se a polícia militar identificasse os ladrões dentro de Brasília, do Congresso, do Senado e tudo mais, e chegasse atirando e matando. Quantos amigos do Bolsonaro também morreriam nesse processo? Mas, bom, é o Bolsonaro que defende que não haja, digamos assim, direito à defesa. É criminoso, mate. O problema é identificar quem é o criminoso. Qual é o criminoso de estimação, qual é o que ele defende ou não. Aí você vai dizer, Bolsonaro não tem criminoso de estimação? Eu vou deixar esse vídeo aqui para você em que o Marco Feliciano foi acusado de estupro, de ter estuprado uma garota lá no ambiente dele da igreja lá. E daí o Bolsonaro não sabia. A gente não tem o final dessa apuração aí, se a menina tá certa ou tá errada, ninguém tá sabendo de nada. O fato é que ele foi acusado de tentativa de estupro. E o Bolsonaro se manifestou em relação a isso. Ele não sabia também, assim como a gente ainda não sabe, né, se foi certo ou se foi errado, o Bolsonaro também não sabia naquele momento. Mas ele disse uma coisa seguinte: se foi fora da Câmara, então não se fala mais nisso, não se condena ninguém e tudo mais. Então Bolsonaro não condena amigos suspeitos de estupro. Se for amigo dele, ele não condena. Repito, naquele momento ninguém sabia se o Feliciano era culpado ou não. Até hoje ninguém sabe. Ainda não foi finalizado isso daí. Tá? Mas o Bolsonaro se manifestou defendendo, dizendo que como o fato não aconteceu na Câmara, então basicamente podia acontecer o que fosse, ele não colocaria a opinião dele. Lembrando que ele se diz também um defensor das mulheres que são estupradas, inclusive fala em castração química para estuprador e uma série de coisas, né? Seria interessante saber somente estupradores que acontecem fora da Câmara, dentro da Câmara é um outro regimento, é uma outra Constituição, como é que é isso, né? É um pouco contraditório. Então, voltando aqui à revista Exame, que publicou no dia 5 de outubro de 2015, a polícia militar ela pode matar, mas não é todo mundo, é só quem ele acha que deve morrer. Essa inclusive, pessoal, essa coisa de quem ele acha que deve morrer e quem ele acha que é bandido ou não, é uma coisa típica também de ditadores. Os ditadores ele tem isso, ele assume o poder e depois disso ele começa, dar um bug na cabeça dele, ele começa a conversar com Deus, ele começa a ter inspirações e começa a decidir o que é certo e o que é errado no planeta. Imaginem, nem as maiores autoridades religiosas, Jesus Cristo é uma delas, né, e ele andava no mundo apontando o dedo, você está errado, mata, você está certo, vive. Eu não me lembro de nenhuma passagem da Bíblia ou da história de Jesus Cristo que fala algo parecido. Mas o Bolsonaro parece que tem esse poder, e olha que ele ainda não é uma autoridade do executivo, né? Mas vamos dar prosseguimento aqui. O Bolsonaro acha que o melhor tratamento para curar a homossexualidade é porrada. Deu porrada, resolve. Aí, bom, o camarada tem ali um princípio lá de homossexualidade, na sua infância descobre alguma coisa, começa a sentir atração, independente também dos motivos, tá? Eu acho que homossexualidade é uma coisa também complexa, tem uma questão biológica, tem questão psicológica, e cada um com a sua percentagem, tem diversas coisas, tem questão também de liberdade, simplesmente de escolha. O sujeito decide ser bissexual ou ser homossexual por pura decisão, ele não tem trauma, não tem nada, porque ele gosta mesmo, se sente liberto para fazer, ninguém está forçando ele a nada, também tem isso, tem um percentual de gente que é assim também, e se a gente defende liberdade, Bolsonaro, você tem que respeitar a decisão dos outros. Então, como é que você defende a liberdade? Você é contra Fidel Castro, e daí você vê um camarada que é homossexual, você não sabe o motivo. Não cabe a você julgar se é certo ou errado. Mas você quer dar porrada no cara? Você acha, aí você, não, mas não sou eu, são os pais. Aí então você defende que os pais deem porrada nos filhos se acharem que o filho tem tendência à homossexualidade, ou é homossexual, ou sei lá. Desculpem aí o pessoal envolvido na área LGBT,
pelo meu modo de me expressar, mas eu quero deixar claro a ideia para vocês. Eu acho que homossexualidade, independente do motivo, quem sou eu aqui para estar dizendo, ó, homossexualidade é por causa disso, é por causa daquilo. Não, eu acho que é muito mais complexo do que isso. Eu acho que é até mais complexo do que muitas pessoas que defendem a causa falam. Uns têm um motivo desse, outros têm um motivo daquele, enfim, né? Outros nem têm motivo, nasceram assim, então que seja. É a liberdade da pessoa de decidir qual a orientação sexual dela, então que faça. Agora, liberdade, Bolsonaro e liberdade. Ele critica, ele fala que o Bolsonaro, aliás, que o Fidel tem que ir para o inferno por causa da liberdade, mas ele acha que os pais devem dar porrada nos filhos para curar os filhos da homossexualidade, então é uma coisa um pouco contraditória. Lembrando que eu ainda não estou dando a minha opinião, só estou colocando o contraponto no comportamento geral do Bolsonaro, para a gente imaginar o que seria um Brasil de Bolsonaro, um Brasil comandado por Bolsonaro. Tribunal de Justiça condena Bolsonaro por declarações racistas e homofóbicas. Olha, aqui não há o que se falar. Aqui ele foi condenado. Ele não está sendo avaliado se foi certo ou não, ele foi condenado. Significa que um grupo de pessoas se reuniram, tinha um juiz lá no meio, uns defenderam e outros acusaram. E no final, ele foi condenado por declarações racistas. Então, racista e homofóbico. Simples. Tá? É condenado, não é minha opinião isso aqui. Quando questionado em um programa de TV que falava sobre se tivesse filho gay, o deputado Jair Bolsonaro disse que não corria esse risco, pois seus filhos tiveram boa educação, provavelmente porrada. Imagina os filhos do Bolsonaro apanhando para não ser viado. Um negócio complexo. No mesmo programa, a cantora Preta Gil perguntou como ele reagiria se um dos filhos dele se apaixonasse por uma negra. O deputado disse que não discutiria promiscuidade com a filha do músico Gilberto Gil. Então, foi condenado por isso aí. Vamos seguir aqui. Bolsonaro também defende que o cidadão armado é a primeira linha de defesa. Então, no Brasil de Bolsonaro, o cidadão anda armado nas ruas. Aí você pensa assim, bom, é liberdade. É uma coisa complexa. A segunda coisa, nem todo cidadão tem o equilíbrio para ter uma arma na mão. Tem gente que é temperamental, tem marido que é ciumento, tem mulher que é ciumenta, tem briga de trânsito, tem uma série de discussões, né? Principalmente um povo brasileiro que é um povo temperamental, bastante temperamental. Imagine você dar arma para esse povo inteiro. Eu não sei se isso necessariamente corresponde a uma sensação de liberdade, mas estou colocando aqui o contraponto para vocês. A gente vai continuar analisando o comportamento então do Bolsonaro, imaginando o que seria o Brasil de Bolsonaro. Bolsonaro, ele diz o seguinte nesse vídeo aqui, com palavras dele, ninguém está falando por ele mesmo fala isso. Eu sou favorável à tortura, só vai mudar com guerra civil matando uns 30 mil. Nessa entrevista aqui dele. Tortura significa que a gente sabe também que, por exemplo, os militares também cometeram crimes no mundo. Vamos lá, os nazistas. Os nazistas também tinham os militares que mataram milhões de judeus. E os nazistas também torturavam. Então basta ser militar para que o Bolsonaro seja favorável à tortura. Se for assim, lembrando que eu não estou dando minha opinião ainda. Mas vamos à lógica. Ele é favorável à tortura. Fidel Castro também tinha os militares. Inclusive ele só andava lá com aquela roupa de militar. E ele também foi acusado de tortura, portanto, nesse ponto, Bolsonaro e Fidel Castro seriam iguais. Será que o Bolsonaro também tem que ser condenado ao inferno? Mas vamos continuar, ainda não estou colocando minha opinião. Bolsonaro, ele diz que bandido bom é bandido morto, mas ele sonega imposto. Sonegação de imposto é crime. Crime, muitas vezes também que entra naquela linha lá do Caixa 2, que hoje está gerando uma polêmica muito grande com o ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero. Então, Bolsonaro seria criminoso. Segundo a lei dele, bandido bom é bandido morto. Então ele teria que morrer. Um pouco contraditório. Aqui um outro vídeo, Eduardo Bolsonaro celebra impeachment agradecendo o torturador. Esse aqui é o filho dele, né? A educação do Bolsonaro, do pai. Ele diz que o torturador, Ustra, lá, inclusive o próprio Bolsonaro também, o pai também, homenageou o torturador Ustra, que é como você está vendo aqui nesse vídeo.
em que ele faz uma clara homenagem ao torturador da ditadura militar no Brasil, o tal do general Ustra. Então ele mesmo está falando aqui, você pode ver também. Nesse site aqui, elasticaabril.com.br, 5 declarações pelas quais Bolsonaro também deveria ser punido. A primeira, racismo contra Preta Gil. A segunda, estímulo à violência infantil e homofobia. Eu vou deixar o link para que você possa ler. A terceira, defesa à tortura. Preconceito com indígenas. Também tem isso, preconceito com indígenas. Quer dizer, preconceito, bala, morte. Homofobia, né? E sugerir o fuzilamento de um ex-presidente da República. Então, são essas coisas que fazem do Bolsonaro uma figura bastante hilária em relação a Fidel Castro, que ele acusa o Fidel Castro de ser um opressor da liberdade. Imaginem agora, com essas medidas, como seria o Brasil de Fidel Castro. Aliás, o Brasil de Bolsonaro. Eu acredito que Bom, ainda não vou dar minha opinião. Vamos mostrar uma coisa mais hilária ainda. Com todo esse perfil, você há de pensar o seguinte: bom, os cristãos do Brasil, eles são cristãos, eles seguem ali o princípio ensinado por Jesus Cristo. E cristãos engloba aqui então os católicos e os evangélicos, basicamente. Tem também os espíritas e tem também outras derivações aí do cristianismo. Porém, quando a gente fala em cristão, quando a gente fala em política, normalmente a gente tem representado os cristãos, né, seriam representados pelos evangélicos, né, então uma categoria. Inclusive aqui mesmo no canal Notícias Comentadas tem gente que se ofende quando eu falo que os cristãos na bancada evangélica. Por quê? Por que isso? E eu até entendo. Porque os evangélicos se consideram melhores cristãos, digamos assim, segundo os evangélicos da bancada, tá? Não o povo evangélico, mas os da bancada, lá, os que estão lá na frente, comandando o processo. Eu acredito que um verdadeiro evangélico, ele tem que ter a humildade que teve Jesus Cristo de não sair discriminando ninguém. Não é porque o camarada também acredita em Jesus Cristo, em Deus, mas segue uma outra linha, que o evangélico, o verdadeiro evangélico, vai condenar essa pessoa. Eu não acredito nisso. Não seria o papel de um evangélico. Mas esses aí que estão representando, que são muitas vezes votados, eleitos por esse povo, né, pela inocência do povo, justamente pela falta de senso crítico desse povo, o povo evangélico, que a gente tem trabalhado aqui, chamando a atenção também dos evangélicos para que eles desenvolvam senso crítico, né? Eles são contra esse tipo de comportamento, que é o comportamento do Bolsonaro. Porque, vejam bem, de perdão não tem nada. Imagina, Jesus Cristo, estava o pessoal querendo apedrejar aquela prostituta lá, e Jesus Cristo foi lá e disse: quem atire a primeira pedra, quem não tiver pecados. Então ele não condenou a mulher. Na linguagem do Bolsonaro, a PM teria matado a mulher. Porque naquele tempo, prostituição era um crime absurdo. Era algo como estuprar uma criancinha hoje em dia. Então, a PM teria matado, na linguagem do Bolsonaro. Jesus Cristo também não ficava podando as pessoas, não era preconceituoso, nada disso. Então, a PM também teria matado o Bolsonaro, digamos, segundo o Bolsonaro, ele teria matado, quem sabe, até o próprio Jesus Cristo, porque Jesus Cristo seria alguém aí com posicionamento de esquerda. Agora, o que não poderia, qual a conclusão que eu quero dizer aqui? Que não poderia dar muito certo algum partido cristão baseado nisso, na humildade e no amor ao próximo, né? Jesus Cristo não falava assim: olha, amor ao próximo. Ele não dizia, desde que o próximo seja branco, claro dos olhos azuis e seja hétero. Não, ele só falava amor ao próximo. Baseado nessas coisas, então a gente vai pensar que, quem sabe, os maiores inimigos políticos do Bolsonaro são todos os partidos cristãos. Não é isso? E aí que vem uma das coisas mais hilárias na história do Bolsonaro e da bancada evangélica no Brasil. É que o Bolsonaro agora pertence ao Partido Social Cristão. Veja bem, social e cristão. Duas coisas que não tem nada a ver com o Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro, até o próprio Bolsonaro ainda não entendeu essa parte do social e cristão.
porque tudo que ele não é social e cristão. Mas ele entrou no partido que é social cristão. Veja bem, como é que você pode ser social se você condena as ONGs de direitos humanos? Que você é contra a manifestação social, se você apoia a polícia a baixar o cacete nas manifestações que estão ocupando a escola, que todo esse processo. O que é que tem de social nisso? O que é que tem de cristão você apoiar torturadores? O que é que tem de cristão você tacar porrada no seu filho porque você acha que ele é homossexual? O que é que tem de cristão você estimular a morte apoiando medidas que distribuem armas para a população? Você é a favor disso. Então, eu acho que o Bolsonaro ainda não entendeu essa parte também de cristão. Tá certo? É uma coisa mais hilária. E a partir desse ponto começa então minha opinião. Eu acho o Bolsonaro uma das figuras, né, e agora, repito, é minha opinião baseada em tudo que nós vimos aqui nesse vídeo. Né, e também em outras coisas que a gente, ao analisar senso crítico, né, o camarada faz uma afirmação. Eu te condeno porque você tirou a liberdade das pessoas. Aí você vai analisar o comportamento dele, não o discurso, o comportamento. Ele faz muito, muito, muito pior do que quem ele está condenando. E aí, qual a opinião que eu posso dar sobre isso? Eu acho que o Bolsonaro é uma figura que não é provida de inteligência. Primeira coisa, ele não tem inteligência. É típico... olha, o militar, ele tem a seguinte característica. Ele não é contratado, ele não é admitido para ficar analisando muita coisa, tipo desenvolvendo cálculos matemáticos. A gente tem aí organizações como o ITA, que são uma excelente, de padrão incrível, o ITA, né? Mas eu acredito que o pessoal do ITA não está com uma arma na mão. A arma deles é uma caneta, uma calculadora, um computador, tudo mais. Esse pessoal não vai para a guerra. E os militares têm essa característica. Eles são admitidos para não ter que pensar, para obedecer comandos. Então, existe um certo estímulo, e aqui eu não estou querendo ofender nenhum militar. Vamos analisar friamente. Né? O estímulo ao militar é que ele não desenvolva capacidade de reflexão, nada. Ele tem que receber um comando e fazer. É que nem um cachorro. Né? Você diz, senta, aí ele vai lá e senta. Levanta, ele vai lá e levanta. Pega, ele vai lá e pega. O militar, ele segue essa filosofia também. E aqui eu não estou criticando ninguém, a gente só está analisando. Um cidadão que quer analisar seus conhecimentos, que quer refletir, que quer desenvolver o senso crítico, ele vai a uma escola, ele vai a uma universidade, o lugar onde esse conhecimento ele é explorado. Ele quer desenvolver senso crítico, então ele vai desenvolver filosofia, ele vai estudar essas coisas que defendem as ideias, baseado em certas coisas, mas desenvolve a capacidade de reflexão. Então, tal qual como um verdadeiro militar, o Bolsonaro parece ser dessa linha, sabe? Que ele não tem uma inteligência muito desenvolvida. Primeira coisa que eu falo isso é por ele pertencer ao Partido Social Cristão. Ele não entende o discurso dele com o partido. Agora, me admira também o próprio Partido Social Cristão, que quer se aproveitar da polêmica envolvendo o Bolsonaro, que ele também tem muitos adeptos, e aí aos adeptos dele eu acho que segue a mesma linha de inteligência do Bolsonaro. São um pouco desprovidos de inteligência, só são pessoas criadas para obedecer. O Partido Social Cristão, ter alguém se aproveitar, é um pouco mesquinho isso, porque ele vê, rapaz, aquele cara, ele é totalmente, o PSC em relação ao Bolsonaro. Eles devem ter tido uma conversa entre eles dizendo assim, cara, ele é contra tudo que a gente prega, social e cristão, mas ele tá famoso, bora pegar ele para ser, quem sabe, o presidente eleito pelo nosso partido. Como assim presidente? É porque o Jair Bolsonaro troca de partido e é apresentado como pré-candidato à presidência. O Partido Social Cristão quer lançar o Bolsonaro para presidente do Brasil. Então, o Brasil de Bolsonaro a gente pode dar uma passeada aí e ver, né? Brasil onde todo mundo está armado, homossexuais apanham dos pais, não tem direitos humanos, a PM é a força maior. Imagine, um camarada que não é dotado, não é estimulado a ser inteligente, com um cacete e uma arma na mão, pode matar, pode dar porrada. Esse é o Brasil do Bolsonaro. E aí o Partido Social Cristão, no seu movimento medíocre, hipócrita
hilário, desprovido de inteligência, pega como representante maior, candidato a presidente, um camarada que contradiz tudo o que um social cristão deveria pregar. Tudo isso em nome da hipocrisia, da mediocridade, de se aproveitar da fama do Bolsonaro, que apesar dele ser desse jeito, ele tem uma fama muito grande, se aproveitar disso para tentar crescer o seu partido. Um partido que faz isso é capaz de qualquer coisa, porque ele contraria, ele escreve lá uma cartilha, olha, nós somos cristãos e por isso defendemos o amor ao próximo, mas, desculpe a palavra, que se dane, eu queria falar uma outra palavra, for, começando com F-O, mas não vou falar não, mas ele diz assim, que se dane o amor ao próximo, eu vou me aproveitar da fama do Bolsonaro para sentar bala em bandido. Lembrando que bandido é um termo que quem define normalmente são pessoas como ele, Bolsonaro. Ele olha para a cara da pessoa. Se ele vê não gostar muito, bandido, mata. É mais ou menos assim. Agora, pensem comigo, vamos voltar lá ao começo. Bolsonaro manda Fidel Castro ficar eternamente queimando no inferno. Pelo comportamento do Fidel Castro, né, de ter tirado a liberdade das pessoas. O que mereceria, então, o Jair Bolsonaro e todo o PSC, todas as pessoas que concordaram com a entrada do Bolsonaro dentro desse partido? Porque o PSC é tão culpado quanto, é tão hipócrita, tão medíocre quanto o próprio Bolsonaro, que contraria seus próprios princípios, tudo em nome da fama do Bolsonaro. O que eles querem é a fama do Bolsonaro. Se o Bolsonaro não tivesse fama, eles estariam lá dizendo, mas você não é cristão, mas você não é social, mas você não é isso, não é aquilo. Como tem fama, a mediocridade tomou conta de todo o partido, de todas as pessoas do PSC que concordaram na admissão do Bolsonaro nesse partido, que de social cristão não tem nada. Então, eu finalizo esse vídeo dizendo o seguinte, aos seguidores de Bolsonaro, você é bem-vindo no canal. A gente vai conversar com você e tentar levar você à reflexão. Não tem muita esperança, tá, que isso aconteça, porque parece que tem uma característica, e isso é a minha opinião, tem uma característica dos fãs de Bolsonaro que é uma espécie de hipnose. Então eles não são feitos muito para, eles não são cultivados para raciocinar, eles seguem a ordem do mestre maior. É mais ou menos aquele negócio de Heil Hitler. O Hitler falava alguma coisa no nazismo e todo mundo não se questionava se está certo ou se é errado, não havia senso crítico. E deu no que deu. Uma nação sem senso crítico deu no que deu. Mais de 50 milhões de mortes na Europa durante a Segunda Guerra. Por quê? Uma nação sem senso crítico. Aqui no Notícias Comentadas a gente está trabalhando contra isso. Então, aos seguidores de Bolsonaro, que normalmente já estão enraizados nesse processo e com certeza cada palavra que eu falo deve estar doendo lá no ínfimo do coração, deve estar causando um ódio muito grande, né? Se você tivesse uma pistola para me matar, mataria. Então, a vocês, continuo dizendo, vocês são bem-vindos. A gente vai tentar ainda, né, como um bom cristão que sou, o amor ao próximo, vou tentar lhe mostrar, através do diálogo, sem arma. Não vou dar um tiro na sua cabeça porque não é a minha linha. Mas sem arma eu vou tentar lhe mostrar que esse discurso é contraditório. E é muito perigoso, muito perigoso. A exemplo da campanha do Trump, a gente não vai promover também aqui o Bolsonaro, porque foi essa audiência que o Trump, através dessa audiência que o Trump ganhou. A gente não vai fazer isso. Mas de vez em quando a gente vai promover uns vídeos mostrando o discurso contraditório e hipócrita do Bolsonaro. A vocês, eu deixo esse recado, continuem vindo aqui no canal, podem xingar, porque, bom, ao seguidor do Bolsonaro a gente não pode esperar muita coisa, né? Tem simpatizantes do Bolsonaro que escutam uma frase ou outra dele quando ele diz a família deve ser preservada, porque a família e não sei o que, a família... Parece bonitinho, então tem um camarada e outro que escuta só essa parte e daí ele simpatiza com esse processo. Tudo bem, mas ao seguidor de Bolsonaro eu não posso. O seguidor, você que fica dizendo bolsomito, bolso não sei o que é chamado de bolsominions, né? Pelos outros. A essa pessoa a gente não vai ter esperança de que ela ligue o senso crítico, porque ao ligar o senso crítico você fatalmente deixaria de ser seguidor de Bolsonaro. Não há lógica em seguir Bolsonaro, não há lógica no discurso de Bolsonaro. Então, mas você continua sendo bem-vindo aqui no canal. Aos cristãos eu faço um apelo.
eu faço um apelo de ativar o senso crítico. Olhem a história de Jesus Cristo e se baseiem na história de Jesus Cristo e comecem a ligar o senso crítico em relação aos seus líderes, os líderes das igrejas. Porque Jesus Cristo não era um tribunal ambulante. E o que a gente vê hoje nesses diversos líderes religiosos, principalmente da bancada evangélica, né, que são verdadeiros juízes. O cara está vendo os estudantes protestarem porque os estudantes acham que a medida da PEC vai condenar ele lá de alguma forma, ele vai lá e protesta, ocupa a escola. O que fazem alguns líderes religiosos evangélicos? Acusam os estudantes de ser maconheiros, acusam de ser estupradores, de ser bandidos. E na mesma linha do Bolsonaro, talvez aprovasse aí mandar a PM baixar o cacete nos estudantes. Estamos falando aqui de estudantes, adolescentes. Então, eu faço um apelo a vocês, aos cristãos, verdadeiros cristãos, os evangélicos, os verdadeiros evangélicos, que analisem com um pouco mais de crítica. Eu sei que é um tabu, né? Principalmente no cristão em geral, é um tabu você fazer certas perguntas, certas colocações, tipo, de onde vem Deus? Nossa Senhora, isso daí para muitos cristãos, isso aí é um tabu. Como é que você faz uma pergunta dessa? Como é que vocês questionam uma coisa, de onde vem Deus? Isso é um pecado. Eu sei que existem muitos tabus dentro do cristianismo, mas eu acho que a gente está na era da inteligência, na disseminação da comunicação. Então você, ao escutar esse áudio, eu faço um apelo para que você ligue, se não conseguir ligar todos, se o tabu for muito forte para você, mas ligue uma parte do seu senso crítico e observe os seus líderes e vejam se o comportamento deles condiz com o comportamento de Jesus Cristo, que é o maior símbolo do cristianismo. Tudo bem? Faço esse apelo. Do mais, eu peço a todos vocês que compartilhem nossos vídeos. A gente está levando o senso crítico a todas as pessoas, porque você pode reparar nos países desenvolvidos uma característica muito marcante é justamente o senso crítico e a tolerância. E a gente deseja isso para a nossa pátria e para todas as outras pátrias, para todos os outros países. Também desejamos isso. Um mundo com mais amor, um mundo com mais tolerância, menos guerra e menos armas. É isso que eu vou finalizar esse vídeo, desejando isso para todos vocês. Um grande abraço, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no nosso canal para que a gente leve isso então a todas as pessoas no mundo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.